Hoje estamos perante um novo projeto de trabalho. Para quem tem acompanhado as últimas semanas, sabe que terminamos de aqui analisar o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos começar aqui a análise desta obra mediúnica, Nosso Lar. Logo no início deste livro está escrita esta frase: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E isso tem a ver com... É uma frase que está logo na primeira página e tem a ver com qualquer um de nós, aplica-se a qualquer um de nós. Quando estamos prontos para alguma coisa, aquilo que temos que receber ou encontrar ou trabalhar nos aparece. Então, como sou eu que dentro da organização dos calendários e das palestras, foi a mim que me competiu fazer a apresentação desta obra, achei interessante, não é? Porque já há algum tempo que a irmã Leonor desejava muito que este livro fosse analisado entre nós, fosse trazido à leitura. Então, quando esteve esta equipa toda, porque são muitos os palestrantes que vão apresentar o Nosso Lar, quando estávamos prontos, o serviço aqui nos apareceu. Nosso Lar é, então, uma obra mediúnica escrita por Francisco Cândido Xavier, querido Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luís e lançada neste ano de 1944. Portanto, já é uma obra com muitos anos andados entre nós. É um romance que relata os primeiros anos do médico André Luís. Claro que André Luís não é o verdadeiro nome do médico, mas vamos conhecê-lo assim, após o seu desencarne numa colónia espiritual, como que uma cidade onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. Então, Nosso Lar será o primeiro de 16 livros que André Luís nos envia através do trabalho amoroso e incessante de Francisco Cândido Xavier. Este livro obteve o primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, segundo esta pesquisa realizada em 1999. Há sobre esta colónia alguns desenhos minuciosos do mapa da cidade, assim como da arquitetura de edificações, ministérios e casas, que foram criados pela médium Aigorina Cunha, através de suas observações durante desdobramentos em março de 1979, conduzidas e orientadas pelo espírito Lúcius. Retirei esta informação porque ela é interessante para quem viu o filme Nosso Lar. Pode-se questionar como é que foram encontrados aqueles desenhos, como é que foram feitos aquelas maquetes de edifícios, como é que tudo isso foi feito. Nós sabemos que as capacidades mediúnicas de alguns médiuns são muito ostensivas e que elas permitem, sim, que em desdobramento se vá à pátria espiritual. Aliás, nós todos, na nossa condição de espírito, participamos da vida espiritual. Os seus desenhos foram esclarecidos e confirmados por Chico Xavier de que se tratava realmente da cidade Nosso Lar. Então, estes desenhos foram os que serviram de inspiração para o filme e também ainda é um livro que deu origem
a uma peça de teatro e foi adaptado, esteve também na base de uma novela. Aqui estão os desenhos de Eigorina Cunha. Para quem se lembra do filme, pode ter... Claro que se forem ver as imagens do filme, encontram-lhe as semelhanças. E aqui uma planta de Nosso Lar. É uma cidade com esta forma de estrela, de 6 pontas, rodeada depois por... Não está tudo porque falta a parte circular. E rodeada depois por um muro, mas quem for curioso pode ir procurar e encontra, onde eu encontrei. Então, vamos ler e comentar este livro tão importante para todos nós e tão importante também na literatura espírita, porque quem está habituado a ouvir e a vir aqui sabe que esta coleção de André Luiz é muito importante porque se trata da vida no mundo espiritual. Ora, nós agora estamos aqui de passagem nesta dimensão terrena, mas logo, logo regressaremos à pátria espiritual. Então, tudo aquilo que nós formos capazes de recordar ou aprender e apreender enquanto estamos aqui, é património que não mais deixará de ser nosso. E daí ser tão importante percorrer as páginas que André Luiz nos deixou, nos enviou através de Chico Xavier. E vamos então começar. É só irmos acompanhando. Este é o prefácio feito por um outro espírito muito importante na doutrina espírita e na literatura espírita, Emmanuel. E diz ele: os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Então, este prefácio não vai nem exaltar o mérito de André Luiz, nem comentar-lhe a personalidade. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Então, ele nos diz que podemos procurar. Hoje já foram feitos, passado tantos anos, já foram feitos alguns estudos e já foi possível chegar a um entendimento sobre quem é André Luiz, porque ele de facto foi médico nesta existência terrena que antecedeu os relatos que ele nos enviou. E a partir de todos os dados que foi dando, pôde pensar-se quem terá sido, de facto, André Luiz na existência que precedeu todos estes relatos. Mas aqui não é esse o objetivo. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Ele mantém-se anónimo, entendendo essa necessidade por amor àqueles que ainda estavam encarnados, que ainda estavam muito próximos de toda a vivência que ele vai relatar no mundo espiritual. Então, para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Portanto, ele vai usar este nome. Alguns já ouvimos a história de como é que ele escolheu este nome para ele. Em casa de Chico Xavier, uma das vezes em que estava a trabalhar com ele, Chico lhe perguntou pelo nome quem ele era. E André Luiz olhou para uma criança que estava lá e perguntou-lhe quem é aquele menino? É meu irmão, é André Luiz. Então é esse nome que me vais dar, André Luiz. Portanto, André Luiz é nome da criança que então estava junto de Chico. Não é o verdadeiro nome dele.
Então, funciona o esquecimento temporário como bênção divina, da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. Então, não é já aquele que viveu na Terra que vai falar para nós, embora esse património seja dele, é o Espírito e aquilo que aquele nosso irmão viveu no mundo espiritual que ele nos vai aqui relatar. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Portanto, Emmanuel fala-nos desse ser, o Espírito André Luís. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então, como ainda estava relativamente próximo, todos nós vamos seguir o livro, mas sabemos, grande parte de nós, que ele permaneceu no umbral durante 8 anos, ainda estava próximo e depois foi recuperando. Quando começa a relatar, ainda estava a fazer os relatos, ainda estava muito próximo da sua reencarnação. Então ele despojou-se de tudo aquilo que ainda o ligava a esse tempo e vem até nós trazer-nos aquilo que nos interessava saber enquanto espíritos imortais. E vejam esta frase tão bonita. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Aqueles que já sabem muito, que já vão à frente, que já sabem aquilo que a maior parte de nós desconhece, vêm até nós com toda a bondade, com toda a candura. Não nos vêm, com certeza, amedrontar ou incomodar. Não, vêm respeitando o nosso desconhecimento, a nossa ignorância, trazendo suavemente aquilo que precisamos. Reconhecemos que este livro não é único, diz-nos Emmanuel. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. E o círculo espiritual é este, o do Espiritismo. Com todos os detalhes possíveis, à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano. Então, Emmanuel e todos aqueles que estão ligados ao círculo espírita, porque o círculo espiritual é o do Espiritismo, encontra em André Luís alguém que pode transmitir-nos o valor da sua própria experiência, com detalhes que estão subordinados ainda assim à legítima compreensão da ordem que preside ao trabalho que vem de lá para cá. Então, um trabalho, um esforço de todos os nossos irmãos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nesta esfera que ainda nos é invisível, mas este esforço de nos ajudar a compreender a vida para além desta vida. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contacto de determinadas passagens das narrativas. Estávamos em 1944. Não podemos esquecer este pormenor. É muito interessante, não é? A doutrina espírita ainda não tinha feito 100 anos que tinha sido iniciada com a publicação do Livro dos Espíritos. E este trabalho de André Luís vai criar uma enorme discussão, porque
no início não foi logo bem entendido este relato. Ora, o inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Ele falava disto em 44 e nós podemos perceber também que já nascemos com os aviões, com a eletricidade e com a radiofonia. Eu lembro-me de ver aparecer a televisão e quantas outras coisas nós vimos aparecer já no nosso tempo, que é de meio século. Então, Emmanuel tinha a noção de que era uma surpresa, era inabitual, e tudo o que é inabitual causa estranheza, causa surpresa. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Sempre, em qualquer momento da nossa vida, nós podemos ser surpreendidos e somos, com novas descobertas, com novos avanços, com novos progressos. E às vezes com coisas que também não são assim tão boas, não é? É mais que natural, diz Emmanuel, é justíssimo que perante algo que é novo, nós fiquemos perplexos, surpresos e duvidemos. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo o leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Emmanuel é isto que lhe interessa, aquilo que André Luís nos vem trazer. E ele sabe que muitos vão ficar surpresos e nós, também agora, quase 100 anos depois de André Luís deste livro ser publicado, alguns de nós ainda vamos ficar também surpresos. Não é verdade? De certeza. Perplexos. E alguns de nós, com certeza, ainda levantaremos algumas dúvidas. O Espiritismo ganha expressão numérica, dizia ele, ao fazerem 100 anos, quase. E nós agora dizemos, ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenómenos, ainda é uma coisa que muito nos prende. Aderir verbalmente, como nós muitas vezes começamos a falar e ainda não sentimos verdadeiramente. Melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores de opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, não basta ver, observar, ler, interessa que tudo aquilo que nós vamos aprendendo sirva para ir meditando, refletindo e mudando algo em nós. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, a terra, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Tão claro para nós. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luís vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então a maior surpresa não é que encontramos Deus a castigar-nos ou a apontar-nos o dedo. É que a morte carnal nos põe perante a nossa consciência e é na nossa consciência que nós podemos construir o céu, o purgatório ou o abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a
menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submete o próprio coração. A terra é uma escola sagrada. É uma oportunidade sagrada estarmos reencarnados. E o intercâmbio com o mundo invisível é um movimento sagrado. Então, Emmanuel nos recomenda: guarda a experiência desta leitura e de André Luís no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade em nós. E assim nos faz entrar Emmanuel neste livro maravilhoso que nós todos vamos acompanhar, por certo. Mas André Luís deixa-nos também a sua mensagem e diz-nos então este espírito que tanto também observou detalhadamente e detalhadamente relatou, sendo como que um repórter da vida espiritual, para que nós possamos preparar-nos para o regresso a casa de uma forma melhor. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Não se morre, não morremos. A vida não cessa. É uma ilusão de que temos que nos despir. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, ele nos diz que nós vamos percorrer diferentes caminhos e receber em cada um desses caminhos os afluentes do conhecimento, no fundo, do progresso, da purificação. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Não nos basta ir e vir, não nos basta. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então não basta ir e vir, viajar. É preciso viver o nosso drama, a nossa vida, que ainda é carregada de algumas dificuldades, alguns dramas, mas isso nos vai permitir conhecer-nos detalhe a detalhe. E é longo, de facto, o processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Somos autores, escultores de nós próprios. Então, ele nos diz desta forma tão bela também: uma existência é um ato e um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Porque a morte do corpo, tal como a entendemos, é um sopro renovador para a vida verdadeira. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Não sabemos.
mas sabemos que a tudo provê Deus. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda a parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Entendamo-nos como seres a caminho. E a caminho, enquanto estamos a caminho, nada é definitivo. Aquilo que encontramos hoje já não encontraremos amanhã. Aquilo que encontramos em existências pregressas não encontramos nesta. E nas próximas o que encontraremos? Nada está definitivo. É infinito o conhecimento que temos ainda de alcançar. É preciso muito esforço. E ele diz desta maneira tão interessante. Às vezes pensamos que está tudo dito. Os espíritos, Allan Kardec disseram tantas vezes, ainda não vos é dado conhecer, ainda não vos é dado entender. E nós podemos perceber, espiritualmente, nós somos espíritos ainda muito pequeninos. Alguém, a uma criança que vai para a creche ou para a pré-primária, apresenta equações do 5º grau ou do 4º grau para resolver? Não. Então, também a nós não nos é dado conhecer. Sintamo-nos seguros de que Deus a tudo provê, de que Deus tudo tem feito para que caminhemos e tudo vai prover. Então, confiemos no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria e de que não estamos sós. Em todos os momentos, Deus vem até nós, ou o seu amor infinito vem até nós, trazendo-nos aquilo de que necessitamos. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ora vejam, ele só, cada um de nós só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longe, portanto, nossa jornada laboriosa, muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Porque há de haver aquele dia em que nós nos encontramos a nós mesmos e é por tantas vezes sós, perante Jesus. Nesse esforço pobre, nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto de vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. É sempre amoroso, é sempre bondoso aquilo que nos vem dos espíritos amorosos, que têm e que aceitam a missão de nos ajudar a entender. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luís. E assim, André Luís nos deixa perante a narração do seu regresso à vida espiritual, da sua experiência dolorosa e depois como renasceu para a vida espiritual. Este
Esta era só a introdução e a mensagem que nos deixou. Vamos depois, vamos a seguir, começar então a ler o primeiro capítulo, e eu deixo-vos com esta mensagem que retirei. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo são as leis de Deus que Jesus traduziu para nós entendermos: a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E é preciso muito esforço nosso, porque é cada um de nós que faz o esforço de se construir, de se aprimorar, de melhorar. E é cada um de nós só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas por todas as vozes que estão envolvendo-nos. Nós só no entendimento de quem somos, mas nunca sós no caminho. Que Jesus nos abençoe e que seja um projeto belo e enriquecedor, que por certo será na nossa vida, na vida de todos os que quiserem perceber melhor quem somos, porque estamos aqui e para onde regressaremos. Que Jesus nos ajude. Que assim seja.